Olá, espectadores, sejam muito bem-vindos ao Pod Federal, que é seu giro de informações dos assuntos favoritos do IFRN de Parnamirim. Hoje, eu, Marina e Gabi traremos o tema Kung Fu para vocês e também traremos dois convidados super especiais. Chega aqui, Lari! Oi meninas, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou falar um pouquinho sobre como foi essa minha trajetória no Kung Fu. Basicamente, eu comecei a ter esse envolvimento com o Kung Fu desde os meus 10 anos de idade e fiquei até os 12 anos. Fiquei até os 12 anos por conta da minha labirintite. Eu cheguei até uma faixa que precisava ter certos movimentos que requeriam um pouquinho mais de giros e por conta da minha labirintite eu precisei parar. Mas nesse meio tempo eu consegui participar de alguns campeonatos, inclusive o regional, que eu ganhei medalha de ouro. E foram anos muito bons e que eu realmente só parei por essas questões de saúde. Mas é um esporte incrível. Que legal! Qual faixa você parou? Basicamente, eu terminei na 4ª faixa do Kung Fu, dando início, às faixas. A primeira é a branca, depois a amarela, depois a laranja e depois a jade. E a laranja e a jade eu fiz nesse meio tempo o boxe chinês. Então foram momentos de fato de muito aprendizado, mas eu acabei parando na faixa jade. E você tem, assim, algum golpe favorito? O meu golpe favorito no Kung Fu é o gancho. Basicamente, esse é um golpe que tem outras artes marciais, mas que a gente fazia numa sequência de outros golpes conjuntos e sempre o meu favorito era o gancho. Vai estar passando na tela de vocês um vídeo sobre a demonstração desse golpe. Olha só que interessante. Uau, que legal! Uau! Isso é realmente muito legal, Larissa. Agora, finalizando o nosso curto bate-papo, me diz aí, você tem alguma mensagem para as nossas telespectadoras? E para as telespectadoras que estão assistindo, eu as incentivo a dar início a alguma arte marcial, em específico o Kung Fu, sou suspeita a falar dessa arte marcial que me ganhou o coração, mas façam exercícios físicos, principalmente artes marciais, porque a gente, quando fala sobre alguma arte marcial, a gente não está falando somente sobre a arte marcial, mas sobre os ganhos que podemos ter através dela, tanto em questões de saúde, como questão de autodefesa, que para nós mulheres é extremamente válido e importante no dia de hoje. Muito bom então, obrigada pela sua participação, Lala. Agora a gente vai falar um pouco do contexto do que é o Kung Fu, até porque eu acho que muitas das pessoas que estão assistindo não sabem o que é essa arte marcial. Verdade. Eu fiz algumas pesquisas, gente, e eu trouxe aqui alguns fatos sobre o Kung Fu, sobre a origem do seu nome. Kung, ele significa pessoa e Fu significa trabalho árduo. E de acordo com a língua chinesa, pode ser traduzido como trabalho árduo ou trabalho com esforço. No contexto das artes marciais, o Kung Fu ele se refere às técnicas, às habilidades, às filosofias desenvolvidas por meio da prática disciplinada e da dedicação. Ele promove saúde física e mental, além da autodefesa, para a gente conseguir se proteger em meio à violência de hoje em dia. As suas raízes remontam aos tempos das dinastias Xia e Shang, há mais de 4.000 anos. E assim, durante séculos, o Kung Fu foi transmitido de geração em geração por meio das famílias, muitas vezes em segredo, através de escolas de artes marciais e também das tradições familiares. É uma forma de expressão cultural, para o pessoal da China, incluindo performances acrobáticas e rituais tradicionais. Eita, que tá sabendo! Em relação às Olimpíadas, como é que se dá no Kung Fu? Gente, infelizmente, o Kung Fu, ele não... Gente, infelizmente, o Kung Fu, ele não foi incluído como um esporte olímpico nos Jogos Olímpicos modernos. Embora ele tenha sido praticado em todo o mundo, ele tenha uma longa história, ainda não foi reconhecido pelo Comitê Olímpico. Por isso, ele não tem uma modalidade olímpica, mas existem outros esportes de luta que são sim incluídos. Deveria ser também. Tem taekwondo, tem o boxe, tem o jiu-jitsu,
Apesar disso, nós podemos ver atletas incríveis atuando nesse estilo de luta. A gente tem, por exemplo, o Donnie Yen, que ele é um ator aclamado, mas também é um mestre de Kung Fu. E no Brasil, o mestre Jairo Cardoso, conhecido por suas experiências em diversos estilos de Kung Fu e contribuiu significativamente para a popularização dessa arte marcial no Brasil. No Brasil também temos Regina Helena, multicampeã reconhecida no Brasil por seus impressionantes 8 títulos nacionais, gente, muita coisa, consecutivos em Kung Fu no Shaolin do Norte. Eu andei pesquisando mais algumas coisinhas e é sobre alguns estilos do Kung Fu. Eles são muitas vezes baseados, os movimentos e os comportamentos, em animais, como o tigre, a garça, o macaco e a serpente. E até puxando quando o Gabi falou sobre a questão do cinema e o Kung Fu estarem interligados, né? Essa relação entre o Kung Fu e os animais reflete no filme Kung Fu Panda, em que os personagens são justamente... Os personagens são justamente um símbolo, né, dos movimentos e dos comportamentos que eu tinha falado aqui. A gente tem a tigresa, tem o macaco, tem a víbora e tem o garça, né? E o filme utiliza muito isso para criar um universo entre os animais e acabar motivando também as crianças na prática desse esporte. Além disso, eu vi também que durante o período da opressão da China antiga, os praticantes de Kung Fu muitas vezes disfarçavam suas técnicas como danças ou exercícios de saúde para evitar a detecção por autoridades hostis. E eu lembrei muito sobre a capoeira também, no Brasil, em que os colonos eles achavam que era uma dança, mas na verdade ela virou uma luta, né, muito passada de gerações em gerações. O Kung Fu, ele também tem algumas formas dele que incluem elementos da medicina tradicional chinesa, tipo o uso de pontos de pressão e técnicas de respiração para promover a saúde e o bem-estar. E o Kung Fu, ele também tem uma coisa muito legal que é os diversos estilos de luta que ele tem. Negócio de medicina e negócio de acupuntura também, que é com espeto, né? Eu acho que faz ligação com esse negócio. Essa parte dos estilos me chamou muito atenção. A gente tem diversos, mas eu vou falar 3 que me chamaram mais atenção. A gente tem o louva-a-Deus, que é focado em movimentos ofensivos e defensivos, fortes e leves, de mãos, punhos, braços e cotovelos, sendo uma técnica focada em autodefesa, contudo, também atingir o oponente para comprometer a sua força e equilíbrio. O segundo que também me chamou muita atenção foi o estilo Hung Gar, que ele utiliza ataques e defesas simultâneos baseados em 5 técnicas fundamentais de animais: dragão, serpente, tigre, leopardo e garça. E tem o foco na força e na resistência dos membros superiores, sobretudo as mãos. E também a gente tem o estilo Shoyu Light Foot, não sei pronunciar muito bem esse nome, mas é conhecido por aplicar socos e chutes rápidos baseados em movimentos flexíveis e ágeis. E tem também o Shaolin do Norte, né, que é baseada em taulos curtos e longos de mãos, joelhos, pés e cotovelos, chutes altos, rasteiras e quedas, assim com movimentos defensivos e ofensivos, amplos, ágeis e agressivos, com o intuito de atingir os pontos vitais do oponente. Esse realmente é um assunto muito extenso, então a gente não vai conseguir falar tudo aqui. E como o nosso tempo está acabando, a gente vai chamar o aluno do 4º ano de informática, que é Daniel Zerbalho, para ele falar da experiência dele no Kung Fu, pois ele também é um atleta de Kung Fu. Temos muitos atletas aqui, graças a Deus. Olá, pessoal do Pod Federal! Bem-vindo, Daniel. Bom, quando você começou a praticar e por que você pratica? Eu comecei a praticar o Kung Fu em março de 2023. Eu estava de férias, né? Eu queria mais alguma atividade para me movimentar e eu sempre tive muito interesse em artes marciais. O que você mais gosta no esporte e o que você mais aprendeu? O que eu mais gosto, né, são as diferentes técnicas que eu aprendi no Kung Fu. Também os treinos que às vezes são muito pesados, também acabam me divertindo bastante. E principalmente assim essa parte do alongamento, né? Essa parte do bem-estar. Isso eu sempre gostei bastante também, me ajudou muito. E por que você recomenda o Kung Fu? Eu recomendo muito Kung Fu para aquelas pessoas que estão procurando uma arte marcial, estão procurando uma forma de fazer exercício físico de forma um pouquinho mais intensa, estão procurando melhorar no alongamento, sabe? Muito importante também
a pessoa saber se defender, saber o básico das lutas, das técnicas, muito importante. Qual foi a faixa que você parou? Atualmente eu estou na faixa verde. Então, Daniel, para fechar nossa entrevista contigo, você pode demonstrar alguns dos seus golpes, os mais favoritos, para a gente poder ver? Muito obrigada pela sua presença, Daniel. E com essas imagens incríveis que a gente termina mais uma edição do Pod Federal. Até a próxima. Tchau!